E aí, meus matemáticos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre. Nessa aula será sobre tabelas e gráficos. Um assunto bem legal, né? Continuando aquele assunto anterior, né? Aqui a gente já começa, né, como sempre, com alguns exemplos, alguns. Tabelas e gráficos. De modo geral, as informações divulgadas em jornais, revistas e outros meios de comunicação são apresentadas por meio de tabelas e gráficos sobre os mais variados assuntos. Assim, precisamos saber interpretar corretamente as divulgações que usam esses recursos. A tabela a seguir apresenta o tempo de decomposição de alguns materiais que usamos no dia a dia. Aqui, ó, material. Temos o tipo de decomposição de alguns materiais aqui. Material: o vidro, bateria de celular, peça de computador. O tempo de decomposição, ó, mais de 1000 anos. 1000 anos. Então, ó, vamos reciclar, né? Aqui, ó, sacolas, plásticos, isopor, garrafa PET, de 100 a 1000 anos. 100 a 1000 anos, olha. Muita gente joga o lixo na rua, né? Isso é muito errado, não vamos jogar lixo na rua. Principalmente sacola, porque olha o tempo que demora para ela se decompor. Embalagem longa-vida, chiclete, ó, de 1 a 100 anos. Então, ó, não comam chiclete porque se vocês não comer chiclete faz bem para a saúde de vocês, né? Principalmente para os dentes de vocês. Aqui, ó, papel, tecidos, resto de alimento, menos de 1 ano. Geralmente, o alimento, assim, resto de alimento, são usados como adubo também, né? Aqui, ó, tá vendo? Bem aqui no cantinho, ó. Não descarte materiais na natureza. O futuro do meio ambiente depende de nós. É isso mesmo. Então nós não podemos descartar esses produtos na natureza. Porque a natureza é muito importante pra gente, né? Aqui, ó. A organização de tabela em linhas e colunas facilita a interpretação das informações. O gráfico de barras a seguir apresenta os times de futebol preferidos dos brasileiros. Aqui, ó. Aí tem time, nenhum. Pessoas que não, não, não torcem para nenhum time. Outro, são aquelas pessoas que torcem para os times que não estão nessa pesquisa, né? Tem o Flamengo, tem o Corinthians, tem o São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama e Cruzeiro. Como nós vimos ali, né? O time que tem maior torcida é o Flamengo, o segundo maior torcida é Corinthians, terceiro São Paulo, quarto Palmeiras, né? E aqui a gente pode ver a porcentagem, né? Então seria uma tabela de time por porcentagem. Aqui, ó, atenção. Quando as barras estão na vertical, o gráfico também é chamado de gráfico de colunas. Então ele pode ser chamado de gráfico de barras ou gráfico de colunas. Esse caso aqui. Nesse gráfico aqui é possível identificar facilmente o maior e o menor valor, né? Ou percentual. Tá vendo como o gráfico nos ajuda na nossa vida? Aqui, ó. O gráfico de linhas a seguir apresenta o consumo anual de refrigerante por pessoa no Brasil em litros nos anos de 2011 a 2016. Consumo anual. Aqui, ó. 2011, cada pessoa consumia 87,2 litros de refrigerante. 2012 abaixou um pouquinho para 86, 2013 80, 2014 teve um aumento, né, para 80,6, 2015 baixou para 75,1 e 2016 para 70. O refrigerante aqui, ó, vamos ver vendo valores aqui. O refrigerante traz pouco ou nenhum valor nutricional.
e alto valor calórico, o que pode prejudicar a saúde. Então, se você toma muito refrigerante, vamos diminuir, né? Eu antigamente tomava muito refrigerante. Aí eu percebi que eu fiquei meio cansado. E agora só tomamos água e suco. Aqui, ó. Atenção. Note que o eixo vertical aparece o símbolozinho aqui. Nesse caso, ele indica uma quebra no intervalo de 0 a 60. Ou seja, a distância entre esses dois valores não é de 60 unidades, tá? Só para deixar claro. No gráfico de linhas, é possível perceber a evolução dos valores no decorrer do tempo. Agora a gente vai ver o pictograma, ou gráfico pictórico. Abaixo apresenta a quantidade média de água consumida diariamente por uma pessoa em alguns países. Olha ali, ó. Nos Estados Unidos, eles consomem diariamente 575 litros por pessoa. No Japão, 374 litros por pessoa. Na Espanha, 320. Na Austrália, 493. No Brasil, 137. Na Itália, 386. E no Peru, 173. As informações são apresentadas de modo mais atraente, né, em um pictograma. As tabelas, os gráficos e os pictogramas devem apresentar um título, que resume o tipo de informação apresentada e uma fonte informando de onde vieram os dados. Atenção, além de aqui essa atençãozinha, além de água para beber, está sendo considerado também a água usada para bem-estar e higiene de uma pessoa. Nós vemos aqui que no Brasil é um dos que menos consome. Por quê? Porque muita gente deixa de tomar banho. Apesar de nós vivemos aqui, pelo menos na parte do norte, num clima muito quente, que muitas vezes nós tomamos banhos 3 ou 4 vezes por dia. Mas mesmo assim, nós temos uma consciência maior, né? Porque lá nos Estados Unidos, eles usam muita água. E um dia a água vai acabar. Agora nós vamos aqui para um exercício, né? O gráfico a seguir apresenta a quantidade de casamentos registrados no Brasil nos anos de 2009 a 2016. Nós podemos ver aqui que no ano de 2009 teve 935.116 casamentos. 2010, 977.620. 2011, 1.026.736, assim por diante, né? Até o ano de 2016. Entre 2009 e 2016, a quantidade de casamentos registrados sempre cresceu de um ano para o outro. Só cresceu, será? Que nós podemos ver aqui. De 2019 para 2010, cresceu. De 2011, de 2010 para 2011, cresceu, né? E de 2011 para 2012, cresceu. 2012 para 2013, cresceu também. 2013 para 2014, cresceu. 2014 para 2015, cresceu. Mas quando chega ali de 2015 para 2016, houve um decrescimento, né? Então, essa resposta seria não, né? Sempre quando a gente vê esse sempre, a gente tem que sempre desconfiar. Então, aí nesse caso, aí a resposta seria não. Por quê? Porque entre 2015 e 2016, o número de casamentos decresceu, diminuiu, né? Tá vendo como foi fácil a gente analisar o gráfico? Então, porque os gráficos, eles nos ajudam muito na nossa vida. Porque quando vemos o gráfico, digamos, hoje em dia do Covid, a gente pode ver quando ele cresceu, quando ele teve pico, quando ele diminuiu. E assim a gente pode ver, analisar se já está já está acabando a pandemia ou não, né?
E graças a Deus, com as vacinas, estamos tendo uma melhora, né, na situação. E é isso. Tabelas e gráficos. Obrigado aí. Curtam, compartilhem. E até a próxima.